E vamos à entrevista do dia com Silvia Correia. Nosso assunto hoje é a instabilidade da economia mundial e seus reflexos na economia brasileira. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós recebemos o jornalista Vinícius Torres Freire, colunista do Caderno de Mercado do jornal Folha de São Paulo e, a partir de amanhã, comentarista aqui no Jornal da Gazeta. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Silvia. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Gazeta. Obrigado. Vinícius, essa crise recente é uma nova crise, essa instabilidade dos mercados, ou ainda é um resto de crise de 2008? É um restão de 2008, Silvia, porque a crise não acabou. Não acabou porque a economia não voltou a crescer nos países ricos, principalmente os Estados Unidos e Europa. Se não volta a crescer, se o desemprego é grande, o risco de uma volta de recessão está sempre à espreita. E a crise de 2008 causou um endividamento muito grande dos governos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que já estavam um pouco endividados, já estavam bastante endividados, ficaram ainda mais. Agora, depois de 2 anos sem crescimento e dívida grande, se você não cresce, você não tem receita, você não consegue pagar a sua dívida, e os mercados agora estão tentando cobrar os juros mais altos dos governos. Isso está levando alguns a quase quebrarem, como a Grécia, e ou ameaçando os outros de quebra, como a Itália. Então, a crise ainda é resultado de 2008. E agora, o caminho mais curto, se é que há uma receita para isso, para esses governos, é qual? É cortar as despesas internas mesmo? Mas isso não pode levar esses países a uma recessão ainda maior? Alguns dos mais brilhantes economistas do mundo estão dizendo isso e o contrário disso. Alguns estão dizendo que é preciso voltar a crescer, que sem crescer você não tem receita, não paga a sua dívida. E outros estão dizendo é preciso imediatamente arrumar a questão, como eles dizem, fiscal, pagar as contas, reduzir a dívida, para deixar os mercados mais calmos, para os mercados cobrarem juros mais baixos. Há uma polêmica. Eu, particularmente, acho que, sem crescimento, sem voltar a ter mais receita, mais impostos, esses países não vão conseguir resolver a sua questão fiscal e, quer dizer, a questão da sua dívida, e o problema humano vai continuar. As pessoas vão continuar desempregadas, vai continuar um sofrimento grande e pode ter até distúrbios políticos grandes. Estão começando vários protestos em vários lugares do mundo. Vinícius, os Estados Unidos passaram por guerras, crises do petróleo, enfim, nunca foram questionados sobre sua capacidade de quitar em dia os seus débitos. O que mudou agora? Por que a agência Standard & Poor's acabou rebaixando essa nota da dívida norte-americana, dos títulos norte-americanos? Foi uma avaliação muito subjetiva. Eles fizeram uma crítica da capacidade das instituições de governo dos Estados Unidos de chegarem a um acordo sobre como pagar a dívida, reduzir o déficit. Eles não fizeram uma avaliação técnica, dizendo, olha, dentro de tanto tempo, dentro de tais condições, os Estados Unidos não serão capazes de pagar a dívida. Eles não foram capazes de fazer isso e, aliás, eles erraram as contas. E os Estados Unidos, na verdade, continuam com uma capacidade de pagamento grande e continuam com um crédito muito grande. Você vê que as pessoas estão emprestando dinheiro para o governo dos Estados Unidos a preço muito barato. Se os Estados Unidos pegar um empréstimo hoje, por 10 anos, eles estão pagando 2,2% ao ano. Quer dizer, alguém que está endividado e não tem crédito, pega empréstimo 2,2% ao ano. Isso em termos nominais. Se você descontar a inflação, é zero. Quer dizer, os Estados Unidos, na verdade, estão pegando dinheiro emprestado de graça. Uma avaliação muito mais política, então, do que da capacidade financeira real do país? Por enquanto, totalmente política. Porque eles não foram capazes de mostrar, tecnicamente, que os Estados Unidos iam ter algum problema em breve. E, além do mais, o mercado, os investidores, quer dizer, quem empresta dinheiro para o governo americano está cobrando um juro muito baratinho. Então, se você você desconfia de alguém, você empresta dinheiro já cobrando um prêmio de risco. Fala, olha, eu vou cobrar mais caro que esse cara pode não me devolver. É o que está acontecendo. As pessoas estão, ao contrário do que está acontecendo, as pessoas estão emprestando a juros zero para os Estados Unidos. Vinícius, vamos falar um pouquinho aqui da economia brasileira. O que respinga na nossa economia? É a queda do preço das commodities? É a redução da venda dos nossos produtos no mercado externo? Qual é o problema que vai ou pode nos afetar? Por enquanto, é mais medo. Essa confusão mundial faz com que as pessoas percam confiança. As pessoas ficam com mais medo, gastam menos. O empresário, vendo que a situação mundial pode ficar difícil, pode exportar menos ou pode ter crédito cortado, ele fica com menos confiança de investir. Por enquanto é medo. Agora, se essa crise continua, se o crescimento é pequeno, no resto do mundo os outros países vão comprar menos daqui. Se compra menos, os preços caem, então a gente pode exportar menos, isso pode ter um probleminha, causar um problema na economia brasileira. Eu não acredito que nessas condições que estão na perspectiva hoje, o Brasil vai sofrer muito. Mas algum impacto tem imediatamente na confiança, todo mundo fica com mais medo. E, em segundo lugar, nas exportações, se tiver uma crise brutal, aí as coisas são
Difíceis de prever, até que porque a gente não sabe que crise brutal pode ser. Pode estourar em vários lugares ainda. Muitas frentes, Muitas né? frentes são abertas. A presidente Dilma disse em entrevista à Carta Capital que o Brasil desta vez vai ter que reagir de uma forma diferente. E não detalhou que diferença seria essa. Tem que ter uma relação direta com uma pausa nessa alta dos juros? Depende muito do desenrolar da crise, de que tipo de crise vai vir. Se o Brasil crescer menos, e parece que vai crescer um pouco menos também por causa da crise, talvez não seja necessário aumentar mais os juros, que os juros estão sendo elevados para conter a inflação. A inflação estava alta, porque o Brasil estava crescendo além da conta nesses últimos 2 anos. Mas isso tudo depende do desenrolar da crise, que tipo de tombo que vai acontecer lá fora e onde vai acontecer. Se acontecer na China, por exemplo, que é uma catástrofe inominável, que a gente depende muito da China hoje, a gente exporta muito para a China, mas isso é uma perspectiva muito remota. Os juros tinham que cair imediatamente. Na perspectiva mais provável agora, crescimento baixo na Europa e nos Estados Unidos, que vai reduzir um pouquinho o crescimento daqui, talvez dê para baixar os juros ou não elevar os juros de novo, agora até o final do ano, e talvez lá pelo meio do ano baixar. Mas ainda o cenário ainda é muito incerto para saber o que vai fazer. Bom, a gente vai ter muito tempo para discutir isso. Mais uma vez, bem-vindo ao Jornal da Gazeta. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite.